E ao menos 2 partidos prometeram acionar o Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Câmara que suspendeu a ação penal na Corte pela tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Vamos até Brasília, então, ao vivo, para falar com a repórter Mara Mendes. Mara, como é que a base governista está se movimentando aí em relação a essa decisão? Muito boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde. Ontem mesmo a base governista já havia anunciado que iria recorrer dessa aprovação desse PL que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, em que suspende a ação penal que corre contra o deputado Ramagem. Mas o que acontece, qual é a preocupação da base aliada, Renata? Não só da base aliada, mas do próprio Palácio do Planalto. É que a oposição, com isso, venha com um discurso de que os outros réus, principalmente os réus do primeiro núcleo, que é onde Ramagem está sendo até mesmo como réu, foi colocado como réu no Supremo Tribunal Federal, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros de Bolsonaro, que são militares de alta patente. Então, a preocupação é exatamente isso. Aí, o que a oposição alegou no texto desse PL? Justamente um artigo da Constituição em que estabelece a imunidade parlamentar, o artigo 45 da Constituição, que estabelece a imunidade parlamentar. Acontece que o Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado através do ministro Cristiano Zanin que, na verdade, se a Câmara tivesse essa pretensão de suspender, porque a própria Constituição, ela pode sim, por conta da imunidade parlamentar, ela pode suspender uma ação contra um parlamentar. Só que Ramagem está sendo, na verdade, ele está como réu em 5 crimes. Então, entre esses crimes tem a questão da tentativa do golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito. E quando Cristiano Zanin se posicionou há exatamente 2 semanas, ele deixou claro que, no caso de Ramagem, apenas 2 crimes que poderiam ser suspensos com uma possível decisão da Câmara de aprovar um projeto para suspender essa ação penal contra Ramagem. Então, Cristiano Zanin deixou que seria apenas a questão do dano ao patrimônio e a deterioração do patrimônio público e dano qualificado. Então, são 2 crimes. Isso porque foram crimes que foram cometidos depois da diplomação, ou seja, no dia 8 de janeiro. Isso se encaixa no dia 8 de janeiro, que foi quando presenciamos a questão dos atos antidemocráticos nos prédios da Praça dos Três Poderes. E os que foram cometidos antes da diplomação, Cristiano Zanin deixou claro que a Câmara dos Deputados não conseguiria suspender. Acontece que no texto, os parlamentares, principalmente da oposição, que trabalhou nessa questão do texto e na aprovação, e vale lembrar, Renata, que foram mais de 300 votos, foram 313 votos favoráveis a esse projeto que suspende a ação penal contra a Ramagem. E vale lembrar que os outros crimes foram antes da diplomação, que foi o que Cristiano Zanin deixou claro. Por isso, inclusive, quando o Cristiano Zanin se posicionou, foi a própria base aliada, Lindbergh Farias, o líder do Partido dos Trabalhadores, que manifestou, foi atrás do STF para que o STF se manifestasse em relação a até mesmo essa articulação dos parlamentares de oposição para poder livrar Ramagem dessa ação penal no Supremo Tribunal Federal. A preocupação, como eu já disse, é justamente para que isso se estenda para os outros réus. Mas aí, o que corre nos bastidores do Supremo Tribunal Federal? Os ministros o que eles alegam nos bastidores? Que, embora os parlamentares da oposição
saibam que esse projeto é inconstitucional, porque na verdade só iria pegar 2 crimes que depois da diplomação de ramagem, eles acreditam que isso é só mesmo para fazer barulho e indo para o STF, isso provavelmente vai cair porque é inconstitucional. Porque inclusive existe uma súmula no Supremo Tribunal Federal, a súmula 245, que diz que não pode estender essa imunidade parlamentar para os outros réus. Então, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, em relação até mesmo a essas 2 ações que foram protocoladas hoje, que é uma ação do PT e a outra do PSOL, porque esses 2 partidos ontem mesmo já haviam se pronunciado dizendo que iriam. Então, eles já estão entrando com essa ação nesta quinta-feira, e justamente para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste. Então, o que se fala nos bastidores é que o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar com a decisão de Cristiano Zanin, que foi com a manifestação de Cristiano Zanin quando o Supremo foi provocado já ainda no período de articulação da oposição para conseguir para produzir o texto do projeto e também para conseguir a aprovação. Então, o que os ministros do Supremo nos bastidores estão comentando? Que o STF vai responder de acordo com a manifestação que o ministro Cristiano Zanin tinha feito há 2 semanas e provavelmente isso vai cair, porque não tem como, de acordo com alguns ministros, não tem como isso adiante, porque a Constituição não diz exatamente o que está no texto, porque o que está no texto, embora o texto que foi aprovado pela Câmara não diz que isso vai se estender a outros réus, fica subentendido, Renata. Então, essa preocupação também dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que dizem que isso, quando o Supremo for se manifestar, vai considerar inconstitucional. Mas, ao mesmo tempo, a base governista sabe que a oposição vai usar essa resolução, que na verdade é um projeto de resolução que foi aprovado, vai usar essa resolução para poder causar rusgas, né, entre o Legislativo e o STF, justamente para poder atacar o Supremo Tribunal Federal. Mas o que a gente percebe nos bastidores do STF é que os ministros estão blindados e muitos dizem que, em hipótese alguma, a chance, por exemplo, dessa decisão da Câmara também atingir tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como os seus ex-ministros. Aliás, não consegue suspender nem os outros 3 crimes, os quais Ramagem também ainda continua respondendo. Então, nos bastidores se fala que provavelmente essa resolução vai ficar inócua, porque ela é inconstitucional, de acordo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Renata. Mário, o governo planeja começar os reembolsos, né, para os aposentados do INSS ainda nesse mês de maio. De onde que deve sair essa verba para conseguir fazer o ressarcimento? Pois é, hoje o presidente do INSS, Gilberto Valle, ele disse que o governo vai cobrar das associações. Inclusive, Renata, o governo já pediu o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais de 12 entidades, de 12 associações, justamente para poder garantir esse ressarcimento. A partir da próxima terça-feira, o INSS vai começar a notificar 9 milhões de beneficiários e aposentados que tiveram as cobranças irregulares. E aí o contato do governo para evitar fraudes vai ser por meio do aplicativo oficial Meu INSS, que o cidadão pode acessar até pelo aplicativo da conta Gov, né? Então, o aposentado ou pensionista também consegue acessar o Meu INSS pela conta gov.br. E por que isso? Justamente para não haver aí nenhum intermediário, porque, como até mesmo a gente comentou aqui ontem,
Os aposentados e pensionistas sempre são alvos de golpistas. Então, além disso, hoje também o INSS começou a notificar os 27 milhões de aposentados e pensionistas que não tiveram essas cobranças irregulares. E aí, quando a pessoa, na terça-feira, esse aposentado, esse pensionista que teve essa cobrança irregular, ela vai entrar no aplicativo Meu INSS e lá vão ter lá as perguntas, se ela foi ou não, sofreu ou não uma cobrança indevida. Aí no aplicativo vão ter perguntas e a pessoa vai ter que colocar o nome da associação e o valor dessa cobrança indevida. O presidente do INSS deixou claro que o aposentado e o pensionista não terá a obrigação de provar que não autorizou, de provar que houve a cobrança indevida. Agora, as associações terão a obrigação de provar que houve a autorização para fazer a cobrança. Isso, a associação vai ter 15 dias para poder apresentar esses documentos também no aplicativo Meu INSS. Se a associação, Renata, não conseguir comprovar que houve a autorização do aposentado ou pensionista, ela terá que fazer o ressarcimento. Ou seja, o presidente do INSS deixou claro que todas as pessoas que tiveram a cobrança indevida serão ressarcidas. E aí, nesse primeiro momento, a associação vai ter 15 dias para apresentar a documentação. Não apresentando a documentação, ela terá aí mais 15 dias para poder fazer o pagamento. E aí foi questionado a presidência do INSS caso a associação acabe não fazendo o pagamento dentro do período estabelecido pelo governo. E aí o presidente Gilberto Valler disse que a AGU já está com as ações prontas, até mesmo para poder fazer com que as associações que fizeram as cobranças indevidas façam o pagamento. Então, por enquanto, o governo tem esse pedido de bloqueio de mais de 2 bilhões de reais. Hoje, na entrevista coletiva, Gilberto Valler disse que realmente o INSS precisa fazer um ressarcimento de 5 bilhões e 900 milhões de reais. E aí, em relação, pode demorar, a associação pode demorar, isso foi o que a imprensa questionou, que a associação e esse processo de ação também pode demorar, e aí como é que fica esse ressarcimento? E aí o governo começou também, já está discutindo como é que vai ser esse ressarcimento, de onde vai tirar esse dinheiro caso a associação se negue ou demore a pagar, Renata, porque o que o governo colocou claro hoje é que quer que esse pagamento, esse ressarcimento comece ainda neste mês de maio. Por isso, já na terça-feira vai haver aí já a notificação desses 9 milhões de aposentados e pensionistas para que eles coloquem lá, identifiquem as associações, as associações e os valores que foram cobrados indevidamente. E o governo vai fazer uma espécie de chamamento de aposentados e pensionistas que tiveram cobrança indevida desde março de 2020, Renata. Então, e é uma ordem do presidente Lula para que esse pagamento comece já a ser feito ainda neste mês de maio. E falando nessa questão de articulação do governo, nos bastidores, a ordem para a base aliada do governo, para os ministros, é retrucar a oposição também em rede social. Isso porque, na verdade, o Palácio do Planalto ficou preocupado com aquele primeiro vídeo de repercussão do deputado Nicolas Ferreira no episódio do Pix. Agora, da mesma forma, o deputado soltou um vídeo e dizendo que, na verdade, a Polícia Federal havia comprovado um desvio de cobrança irregular de 90 bilhões de reais. Então, a ordem nos bastidores aqui do Palácio
Palácio do Planalto é que ministros, parlamentares da base aliada também se exponham na internet, até mesmo para denunciar que não é verdade, que na verdade não chega a esse valor de 90 bilhões de reais, mas sim, de acordo com o cálculo que está sendo feito pelo INSS, não chega nem a 6 bilhões e 300 milhões de reais, mas sim 5 bilhões e 900 milhões de reais. Mas o governo quer resolver essa situação em relação à questão do ressarcimento, Renata, ainda este mês, viu? Tá certo, Mara. Obrigada pelas informações que você trouxe pra gente hoje. Uma ótima tarde e um bom trabalho em Brasília.